A impossibilidade de ter certeza sobre algo. O pensamento cético na filosofia grega. O ceticismo é uma linha filosófica que surge na Grécia Antiga, no período helenístico, porém ela sempre esteve, né, o pensamento cético presente em vários momentos da filosofia, desde lá do período socrático, do pensamento do que eu sei, não sei, né, nada, e o que eu sei é pouco, e eu preciso saber mais, né, eu só sei que nada sei, até o início da filosofia moderna, com o cogito de Descartes, o pensamento da fenomenologia, né, do Russell, e da base lá do idealismo, tanto do Kant quanto do Hegel, e que vem para a discussão também dentro do pensamento da condição humana, da contemporaneidade, entre outros fatores. Né? Então, o que é esse pensamento cético? Né? Antes de a gente falar sobre o ceticismo, a gente tem que entender que o ceticismo ele está situado num período da filosofia, né, que a gente entende ali como um período helenístico, onde essas escolas helenísticas, como a gente coloca, elas são mais umas escolas não num cunho tão filosófico no modo de dizer, né, mas sim mais numa busca, numa perspectiva de cuidar da alma, né? Então é um período lá ontológico, entender o ser. E o entendimento que a filosofia naquele momento ela só é boa quando ela faz com que a tua alma ela esteja tranquila, né? Então a gente pensa no período helenístico como uma busca ou ensinamento de um modo de vida, e esse modo de vida é um modo de vida feliz. Então, em parte, do pressuposto que o modo de vida feliz ele se dá, né, quando eu tenho uma vida sem preocupação, ou que a gente vai encontrar lá como a ataraxia, né, que literalmente é essa vida sem preocupação física ou espiritual. Então, o ceticismo ela está nessa situação. Olha, então como é que eu vou ter uma vida sem preocupação? O seu grande nome, né, é Pirro, e Pirro ele vai me trazer uma questão que é, olha, a minha vida ela é uma constante preocupação em encontrar a verdade sobre alguma coisa. E como não existe a possibilidade de eu encontrar a verdade, de eu ter certeza de nada, então a minha vida é uma constante preocupação. Se ela é uma constante preocupação, meu Deus, eu não tenho felicidade. Então eu tenho que resolver esse problema. E esse problema ele se dá no ponto de que eu entender que não existe verdade nenhuma. Ou melhor, não existe verdade absoluta. Eu não posso. Pirro ele vai trazer para a gente a questão de eu não posso confiar nas minhas sensações, eu não posso confiar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou tocando. Então, consequentemente, eu não posso confiar naquilo que eu sonho, muito menos naquilo que me dizem. Né? Porque quando eu vejo algo, né, por exemplo, eu olho para a piscina, eu vejo o fundo da piscina bem próximo da borda. E quando eu entro na água, a água está funda. Né? O fundo da piscina é mais fundo do que eu pensava. Né? Então, eu percebo que as minhas sensações, elas não me dão uma certeza, né? Consequentemente, a minha imaginação é que não vai dar certeza mesmo. E então, ele me traz essa problemática. E essa problemática, ela tira da gente um peso de tentar sempre julgar algo, principalmente o julgar o que o outro está vivendo. Então, o ceticismo ele me traz essa problemática, né? De, olha, o certo e o errado, o bem e o mal, o que é ruim para você, o que é gostoso e o que não é gostoso, o que, né? E então isso varia. Não é só porque aconteceu aquilo com uma pessoa que se outra pessoa tiver a mesma experiência, eu vou ter o mesmo resultado. A gente vai ver muito
a influência desse pensamento cético no pensamento empirista de David Hume, né? O empirismo cético de David Hume. Porque o Peirce me traz essa problemática, e muito se diz que é quando ele vai fazer suas viagens ao Oriente. Né? Então, o período ali de expansão territorial do Império Macedônico, né, com Alexandre o Grande, e o Pio ele acompanha essa expansão ao Oriente, e quando ele chega no Oriente, ele entende que, olha, aquilo que ele entendia como certo, lá é diferente, é o errado. Aquilo que era bom era ruim. Então, eu não posso julgar o que o outro vive. Só quem pode julgar o que o outro vive é o outro. E ele só pode julgar no momento que está vivendo. Essa é a questão. Né? Porque o julgamento, então você se preocupa antes de fazer alguma coisa porque você precisa ter certeza se aquilo é bom ou ruim. Não. Na cabeça de Pio não tem essa possibilidade. Você só vai conseguir julgar se é bom ou ruim na hora que estiver fazendo. Né? Não é só porque tu comesse uma pizza e aquela pizza naquele momento foi boa, que toda vez tu pode dizer que a pizza dali é boa. Né? O ceticismo radical ele me traz essa percepção. Né? E a gente não pode confundir o ceticismo radical. Então o Descartes é cético, porque o Descartes ele me traz a dúvida como a base. Não. O Descartes ele usa desse ceticismo para quebrar com a ideia cética. Né? Por isso que a gente chama de dúvida metódica. O Descartes vai dizer, eu vou duvidar de tudo mesmo. Mas eu vou duvidar de tudo para encontrar uma verdade. E existe uma grande diferença aqui do que o Pio diz. Eu vou duvidar de tudo porque não existe uma verdade. Tá? O Descartes não, olha, eu duvido de tudo e encontro essa verdade. Essa verdade é que eu duvido. O penso logista, o cogito ergo sum, né? Então, isso é a ideia lá do Descartes. Eu não posso confundir isso, por mais que a gente possa relacionar a importância, mas é uma outra coisa, né? Ali é o início do pensamento moderno, filosófico, científico. Né? E o Pio ele vai me trazer essa perspectiva, né? De eu encontrar, né? E eu encontrar minha ataraxia a partir de eu não me preocupar com a possibilidade de encontrar a verdade. Então eu vou estar em constante epoquê, né? Que é a suspensão do juízo, que é uma base para o pensamento filosófico, né? Para a filosofia, eu preciso muito suspender o juízo para eu poder refletir sobre algo. Então, o ceticismo ele é algo, não na sua rigidez, mas em suas partes, extremamente importante dentro do todo o contexto filosófico, né? Porque a gente precisa dessa suspensão do juízo, mas a gente tem essa suspensão do juízo para tentar encontrar algo que a gente possa refletir sobre e encontrar uma verdade sobre, né? Seja na fenomenologia, seja no existencialismo ou no pensamento racional. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.